Olá, me chamo Lidiane Fernandes e esse é o vídeo para a segunda vez da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira. Eu e minha dupla, Luana Carla, escolhemos a música Eu Não Sou Racista, que tem por letra e voz do cantor Nego Max, a produção da Drop Ali e a participação especial do ator Léo Malara. Ou seja, eles fazem ali tipo um debate, o Léo faz o papel de uma pessoa racista e o Nego Max ali respondendo como um homem negro ali aos questionamentos e ali aos embates ali levantados pelo Léo. E elencamos alguns pontos importantes para ser trazido aqui no vídeo. Primeiramente, sobre a escravidão. É algo atual ou não? Realmente ali, com a abolição, acabou, sumiu, ou ainda é algo que acontece na atualidade? Ou seja, o Léo Malara traz ali uma citação que fala, falando de escravidão como se fosse atual. E o Nego Max, na parte que ele responde, ele diz: trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados: um com passado escravocrata, o outro com passado escravizado. Ou seja, um diz que não é mais atual, o homem branco ali, e o Nego Max ali, que relata ali das marcas da escravidão e que a abolição aconteceu apenas nos livros de história, ou seja, é algo ainda atual, é algo que acontece na atualidade. Ali, o racismo, o preconceito faz com que ainda haja escravidão, pois ainda há pessoas que são feitas de escravas. E também pelo lado do racismo, que ainda há essa relação de pessoa escrava relacionada com pessoas negras, ou seja, ainda há algo para ser debatido na atualidade, ao nosso ponto de vista. E vale citar, né, a Lei 3.353, a lei sancionada no dia 13 de maio de 1888, que é a lei que garante o fim da escravidão. Mais um ponto também importante para ser relembrado, né, o fim da escravidão, mas sem nenhum reconhecimento, ou seja, sem nenhum amparo. Ali diante da ajuda pelo fim da escravidão e também pelo reconhecimento, por terras. Então é outro ponto importante que relaciona com a base da economia no período colonial, que será debatido posteriormente. Outro ponto importante que eu acho também na música é sobre o vitimismo ali. O Léo Malara fala sobre isso, que vocês problematizam tudo. Isso é o grande problema. Não sei por que esse hábito de vitimismo. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Ou seja, ali para as pessoas negras, lógico que ele fala isso, ele não é um ator, mas foi tirado de pensamentos, de falas de pessoas racistas, que o homem negro se acha vítima diante de nada, como se nada acontecesse, mas mesmo assim eles se acham vítima. Então, esse hábito de vitimismo, ele diz, então, é um ponto importante a ser discutido, pois não é o hábito de vitimismo, é algo que acontece na sociedade, é algo que ainda é atual, é algo que há o racismo e ele ainda continua lutando pelo reconhecimento, pelo fim do racismo, pois são todos seres humanos. Ou seja, a questão da igualdade. E há uma citação de Carlos Muro que fala sobre o racismo retira a sensibilidade dos seres humanos para perceber o sofrimento alheio. A lei retirada do texto Racismo e Sociedade, Novas Leis Epistemológicas para Entender o Racismo, em 2007, que é muito importante. Ali o racismo retira a sensibilidade do outro, retira a empatia para ver o sofrimento do outro ali. Anos de escravidão, anos de luta, lutas que perpetuam até a atualidade. Ou seja, é a visão dele sobre o racismo que ainda é algo atual, pois é necessário ainda lutar, problematizar certas visões. Então, não é que eles se acham vítimas, eles estão lutando ali pelo reconhecimento. Outro ponto necessário para ser discutido, que eu acho também, é sobre a questão da relação de empregado e patrão, que o Léo Malara falou que a empregada e o jardineiro da família, e a babá também era empregados, ou seja, essa relação de patrão e servo. Que aí o Nego Max fala, né, tá incrustado e enraizado na memória, que o padrão normal ali é de servo, patrão e serviçal. Mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado e enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Ou seja, na mente das pessoas, a pessoa branca ali é o patrão e pessoas negras servos. Isso é algo atual ainda na mente das pessoas. Muitos não relacionam a pessoa negra como advogado, médico, professor. Há isso na mente das pessoas ainda, mesmo que a gente pense que não há, mas é algo atual. Se chegar no hospital, muitas pessoas, ver uma pessoa negra ali, muitos não vão fazer essa relação rápida ali que ele é um médico.
Isso acontece, é triste de se pensar, mas ainda é algo atual que deve também ser debatido, que ainda há esse pensamento. Isso relaciona também com a questão da base da economia, como eu falei, do reconhecimento ali que as pessoas negras eram a base da economia ali no período colonial, ali com a mão de obra escrava, e que na música o Nego Marx fala sobre isso, né? Nosso sangue é base dessa economia, ou seja, ou a questão do reconhecimento, de reconhecer as lutas, ali, o trabalho das pessoas negras e atualmente ainda como pessoas que podem ser patrão, podem ter o mesmo lugar ou o âmbito acima de pessoas brancas, ou seja, a igualdade ali de trabalho, coisas que precisam ainda acontecer, precisam ser debatidas em pleno século XXI. Olá, meu nome é Luana. Vou falar sobre 2 pontos da música. Eu não sou racista, que fala sobre mortes por policiais e as cotas. Bom, no trecho que fala sobre mortes por policiais, de pessoas negras por policiais, fala o seguinte: Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil, morre um preto a cada 23 minutos. Agora sejamos francos. Quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Bom, aqui a gente pode ver um pouco, entender um pouco como as pessoas negras são vistas, não só por policiais, mas por outras pessoas, que julgam as pessoas negras como bandidas só pela cor da pele. No site Agência Brasil, falam um pouco sobre essas mortes por policiais. Né? No ano de 2020 foi feito um levantamento por redes de observatório de segurança que demonstra que a cada 4 horas uma pessoa negra é morta em ações policiais. Os estados onde mais ocorrem esse tipo de ação policial são Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro o estado onde mais ocorrem essas ações policiais e onde mais matam pessoas negras. Já em relação às cotas, o trecho da música fala assim: Cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. A gente sabe que quando houve a abolição, aquele povo negro, eles não tinham nem para onde ir. Não tiveram sequer uma indenização do tempo que trabalharam lá, os maus tratos que sofreram. Eles simplesmente foram libertos, mas sem nada, sem ter para onde ir, né? E no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal validou de forma unânime a adoção de políticas de reservas de cotas raciais, alegando que essas seriam medidas necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. Esse sistema de cota ele é voltado para pessoas negras, pardas ou indígenas e visa acabar com o preconceito e o racismo estrutural, as desigualdades raciais, né, aqui no Brasil.